a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nós estamos dando início à semana, segunda-feira, declarando que esse é o dia que Deus está nos dando e nós vamos vivê-lo intensamente. Viver com alegria, viver com amor, com perdão, com fé, com coragem, com ousadia, com determinação. Viver realmente declarando: eu estou fazendo parte desse dia, não estou só passando por ele, mas estou fazendo parte desse dia. Esse dia é importante dentro da minha própria existência, da minha vida, da minha casa, da minha família, das minhas decisões pessoais e das minhas decisões no conjunto do grupo com quem eu convivo. As minhas decisões são importantes para a cidade, por isso eu sou um amigo da cidade, por isso eu sou um cidadão que respondo pela minha cidade. Hoje, ainda pela manhã, vi uma reportagem sobre a cidade de dois vizinhos e que os empresários resolveram reunir-se e fazer uma arquitetura diferente, ambiental dentro da cidade. E eles começaram a plantar árvores na frente de suas lojas. Fizeram um projeto, levaram para a Câmara de Vereadores para que fosse aprovado em todos os órgãos, para que não fosse plantada uma árvore errada ou no lugar errado, enfim, que viesse a trazer algum problema. Fizeram todo um projeto muito bonito, de forma muito limpa e saudável. E um dos empresários disse: aquilo que o poder público não pôde fazer e não faz, nós decidimos fazer. E não é porque o poder público não fez, deixou de fazer, é que nós vamos cruzar os nossos braços e deixar a nossa cidade ficar tão decaída e tão triste e tão abatida. Nós decidimos fazer com que a cidade seja uma cidade limpa, bonita e agradável. Amigos da cidade, esse é o projeto que nós temos aqui. Se nós olhamos para a nossa rua, nós podemos dizer: eu quero a minha rua melhor. Eu quero a minha rua saudável, eu quero a minha rua com famílias, eu quero a minha rua que tenha crianças. Rua que tem crianças é uma rua agradável, pode ter certeza. E eu quero cultivar isso aonde eu moro, aonde eu vivo. As nossas crianças têm ficado presas, aprisionadas. Havia um ditado, a rua é preocupante. A rua é preocupante sim para os adolescentes, mas para as crianças que estão ali brincando com a criança do vizinho, com a outra criança atendida pelos pais, eu acho que ela traz um tempo muito especial e muito saboroso. Eu lembro do tempo em que eu brincava na rua. Quero falar com você sobre o texto de hoje e queria que nós estivéssemos acompanhando esse texto durante toda a semana. E o primeiro versículo que nós vamos ver é um texto, um salmo bastante conhecido, que é o Salmo 23. E o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando nós falamos sobre o Salmo 23 e relatamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, eu vou lá para o texto do Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus fala sobre ser o bom pastor. Então vamos conhecer esse Senhor que é o meu pastor e que nada me faltará. Diz Jesus: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esse é o Senhor que é o nosso pastor. É aquele que nós conhecemos a voz. É aquele que nos abre a porta. É aquele que está à nossa frente. É aquele que nos conduz. Convide hoje o Senhor Jesus Cristo para ser o seu pastor, para que nada lhe falte. Esse é o projeto, esse é o programa Amigos da Cidade. Vamos estar juntos. Eu sou a pastora Jurema e o meu convidado já está aqui nessa manhã e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Fique conosco. Meu convidado já está aqui e hoje eu tenho a alegria de receber aqui o professor, coordenador do curso de Psicologia aqui da Faculdade Unicamp, que é o professor Pedro Paulo Rodrigues. Bom dia,
Professor Pedro Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, pastora. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui no teu programa. Para nós é uma alegria. Nós estávamos conversando aqui, agora, nesse momento, trocando uma ideia do que é o projeto, o programa Amigos da Cidade, como nasceu. O professor me perguntava algumas coisas e nós estávamos conversando sobre isso, né? O que é o projeto e o que é o programa Amigos da Cidade, que é esse interesse de que cada um de nós possamos fazer o nosso papel dentro de uma sociedade justa, correta, de uma sociedade que pode nos trazer o melhor, mas que cada um faça o seu papel, entenda o seu papel e que assim nós possamos fazer uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, um grupo de pessoas melhor. Isso dentro da psicologia tem um... Tem sim. A gente chama de proatividade, né? O ser humano que não é proativo, eu estava vendo naquela hora que você estava lendo aí o texto bíblico, a gente passa pelos dias. A gente passa pelas semanas, a gente passa pelos anos, aí a gente só vai perceber que a gente está vivo quando a gente entra em contato com a possibilidade da morte, por exemplo. Que é onde muitas vezes a pessoa diz assim, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Aí ali ela percebe que ela nasceu. Vai em busca do propósito da vida? 30 anos depois de estar... Porque existe uma diferença entre estar vivo e ter nascido, né? A Bíblia fala muito no nascer de novo, né? Esse nascer de novo é exatamente isso, né? Quer dizer, você precisa não só estar passando pelos teus espaços sociais, pelos teus espaços comunitários, pelos teus espaços dentro da família, por exemplo, né? Na psicologia, a gente olha muito essa questão do peso familiar. Olha o problema que a gente está tendo hoje. Na família, hoje as pessoas passam por um ambiente familiar, mas elas não vivem a proatividade de se fazer a família todo dia, né? Então, o resultado a gente vê, né? Todo dia, em todos os locais. Então, a proatividade ela é extremamente importante. Está totalmente ligada à motivação, está totalmente ligada ao papel social que cada pessoa tem que ter, né? Precisa ter, porque não ter um papel social já é ter um papel social de omissão. De omissão. E isso, entramos na palavra ou na situação de crise? Uma crise pessoal, uma crise emocional, uma crise vivencial? Isso gera crise e também é resultante de crises. Por exemplo, hoje uma crise, eu costumo definir muito por esse sentido. Hoje a gente vive uma crise de excesso. Hoje a crise ela vem do excesso. A gente tem excesso de informação, a gente tem excesso de opção. Antigamente, isso para quem está nos assistindo pode achar que o professor está vindo aqui e dizer assim, você ter muita opção é prejudicial. Não, não é. Agora, você ter muita opção sem ter orientação, você entra em crise. Observe que você vai fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, e você coloca lá o tema que você quer pesquisar e aparece mais de 1000 sites. Aí você passa 2 dias para você achar o que é que você vai procurar dentro daquilo que você já achou. Antigamente você saía para fazer compra, por exemplo, você ia no mercado para comprar arroz e feijão. Você ia, demorava ali 10, 15 minutos e voltava para casa com o arroz e feijão. Por quê? Porque tinha uma marca de feijão e uma de arroz. Hoje você vai fazer essa mesma compra e passa meio-dia. Porque tem 50 de arroz, 250 de feijão, mais não sei quanto, não sei o quê, mais não sei o quê. Então, nós temos um excesso... eu já diria que até chegar ao feijão e o arroz tem muitas informações. Exato. Você é bombardeado por isso, né? Ora, se eu tenho excesso de caminhos para chegar no meu destino, eu vou demorar. Muitas vezes eu nem vou chegar no meu destino. Tem que ter uma convicção muito grande, então. Né? Claro, tem que ter uma convicção. E eu digo que, principalmente, você tem que ter orientação. Né? O mundo carece de orientadores. O mundo carece
de valorizar aqueles que já caminharam, né, para apontar o caminho para aqueles que vão caminhar. Né? Infelizmente, o que é que a gente percebe hoje? É que soa politicamente incorreto, me parece, e aqui vai uma crítica, inclusive, para o meio acadêmico é muito disso, né? De dar asa a quem não sabe voar ainda, resumindo. Então é isso. Então o mundo precisa disso, né? O mundo precisa de liderança, o mundo precisa de pai, precisa de mãe, precisa de vô, de vó, né? Precisa de professor, precisa de pessoas que em sua inteireza, né, cada uma delas encerrava nelas próprias um papel definido. Hoje a gente vive Eu gostei muito dessa sua palavra. Pois é, um papel definido. Porque a importância de um avô dentro de uma família, por exemplo, uma avó, é aquela que passa as experiências. Exato, claro. E isso é o passar o conhecimento. Claro, exatamente. É um líder. Isso. Ele, né? ele é são definido líderes. enquanto aquilo que ele é. Né? O que é que hoje a gente percebe? Por falta de tudo isso, né, virou uma bagunça. Então, numa casa, por exemplo, quem é que é pai? Quem é que é mãe? Com os seus respectivos papéis. Ora, numa casa que não tem pai e não tem mãe, também não tem filho. Porque o filho... Não tem regras. E mais, o filho se define pela existência de pais que os cuidem. E principalmente pela existência de pais que demarquem a sua vida. A gente perdeu isso. Aqueles que serão cuidados pelos seus cuidadores só o serão se tiverem suas vidas demarcadas. Até ali você pode. Depois dali você não pode. Ah, mas eu não quero. Não estou te perguntando. Eu estou demarcando. Esse papel é meu. Esse é papel de pai. Esse é papel de mãe. Esse é papel de pastor na igreja. É do padre lá na igreja. Do professor na sala de aula. Uma coisa bem definida. Claro. Tá? Né? Bem definida e principalmente bem estabelecida. E o estabelecimento ele se dá a partir dos acordos. Né? De nada adianta eu falar. Falar por falar. Hoje o nosso mundo é um mundo excessivamente barulhento. Por conta dessa confusão, dessa bagunça. Né? E palavra, por si só, ela não diz nada. A palavra é roupa. Fica vazia. Né? Ela é vazia. O que diz é o acordo entre aquele que fala e aquele que ouve. Isso é comunicação. É comunicação. Né? Por isso que tem gente que fala, e não diz nada. Tem gente que não fala nada e no seu olhar ele diz tudo. Porque o acordo está estabelecido. Né? E esse estabelecimento, ele vem das marcas que nos são colocadas por aqueles que nos orientam. E aí vem um detalhe interessante. Só orienta quem ama. Porque o amor exige permanência. Né? O amor exige eu ficar com o outro. E isso revela... A presença. Exato, claro. E isso revela outra faceta dessa crise que a gente está falando, que é a crise da permanência. Ninguém permanece mais com o outro na vida desse outro. É por isso que o ficar do adolescente virou instituição. Fulano, você foi para a festa? Foi. Você ficou com quantas? Ou com quantos? Você ficou com quem? Porque o ficar é exatamente a emergência estereotipada dessa crise. Eu fico na sua vida porque eu não permanecerei na sua vida. É passageiro. Isso. Tudo passageiro. Exatamente. Isso aí é uma coisa que, claro, tudo na vida é evolução. Então, isso tem que servir para nós, como para mim, para você, para qualquer um que está nos vendo, como um sinal de, peraí, o que é que eu preciso estar mudando?
né? Como é que eu preciso estar revendo esse mundo? Não é nada que eu tenha que me desesperar também. Agora, é algo que me exige o comprometimento de estar revendo conceitos, de estar revendo formas de estar me conduzindo. Eu vejo assim, nosso tempo corre, né? Temos aí 5 minutos. Mas eu vejo uma divisão muito forte, né? De um grupo que está realmente sem pastor, sem essa figura, tanto espiritual como física, né? E andando aleatoriamente. E esse é um grupo grande. Mas eu vejo também um grupo que está em busca de buscar esses valores, de trazer de volta esses valores da família, da Constituição, de uma escola bem formatada. Eu vejo pessoas assim, aparecendo, surgindo. Estou preocupado com isso. Eu quero que o meu filho tenha isso, eu quero que o meu neto tenha isso. Eu quero que essa sociedade responda por alguns valores que estão deixando passar. Então, há uma força muito grande que está separando um grupo e o outro. Não tem 3 grupos, eu vejo 2 grupos. Não sei se eu estou errado. Também vejo isso. Exatamente. Tinha um sociólogo, final de 1800 de lá, alguma coisa, já no final, o Emile Durkheim, que ele criou um termo chamado anomia, que reflete isso que você está falando, que a senhora está falando, pastora. É quando as instituições elas entram em colapso e fica todo mundo doido, correndo atrás de alguma coisa que os redefina enquanto sociedade, né, a partir de certos parâmetros. E eu percebo isso também. Só que a gente esquece, na minha opinião, do principal. A sociedade ela sempre viveu em busca. Ela nunca parou para entender que ela é quem tem que ser o buscado. Então, assim, a gente busca hoje valores assim. Tá certo. Mas a gente não é proativo, aquele que a gente estava falando, em ser protagonista dessa busca, para a gente ser o achado. Então, por exemplo, antes de eu, enquanto pai, como pai, buscar uma escola que ensine valores para o meu filho, eu tenho que ensinar esses valores. Eu preciso ser esse valor. Exato, eu preciso disso. Sou eu quem tenho que fazer. De nada adianta eu estar... Agora nós vamos entrar em época política de novo. O grande problema no Brasil, por exemplo. Não temos lideranças. Sempre são as mesmas. E não que tenha algum problema. Não é essa a questão. Mas Acaba criando-se um problema. Mas aí acaba se criando um problema, exatamente. Né? Por quê? Porque eu acabo tendo a sensação... É um círculo vicioso, né? Isso. E aí eu acabo entrando naquela sensação que todo mundo entra. De novo, a mesma coisa. Os mesmos. E acaba sendo. E aí, como você colocou, acaba-se criando um problema. E aí a gente vai para uma eleição na tentativa de encontrar o salvador da pátria. Mas peraí, a gente está vivendo uma crise de saúde pública no mundo, que é essa questão da dengue, da zika, não sei do quê. Eu busco o salvador da pátria, mas eu não limpo a minha caixa d'água. Eu busco o salvador da pátria, mas eu continuo jogando papel no chão. Eu busco o salvador, você entende? Eu busco o salvador da pátria, mas eu continuo colando lá na prova na faculdade, ou pagando para alguém fazer meu TCC. São coisas que não batem. Eu estou buscando esse salvador da pátria para que ele me salve de quem? De mim? De mim mesmo. E é um grande tema para nós voltarmos no programa. Tá, claro, tá certo. Nós estamos aqui porque, inclusive, você hoje representa toda essa orientação dos alunos que estão cursando psicologia, que é uma formação que nos encanta. Tá? Nós estamos vendo já uma turma que já está formada, formou-se, né? Duas turmas que formou-se. Temos novas turmas em curso, né? E entendemos quanto isso é necessário, porque estamos vivendo num tempo onde a busca é infinita por esses profissionais que orientem, que tragam a luz para essa pessoa que precisa descobrir isso nela mesma, não é verdade? Exato. Para mim é uma honra, é um privilégio, né? Ter sido
o criador desse curso lá da Unicamp, e está até hoje na coordenação desse curso lá na faculdade. Para mim também é um motivo enorme de satisfação em saber que grande parte dos nossos alunos que se formaram já estão no mercado de trabalho. Fomos o curso de psicologia do Estado do Paraná que mais colocou alunos em concursos públicos, né, dentro das suas funções. Parabéns. Então, isso é uma coisa que para mim é muito satisfatório. E para todos os que fazem um curso de psicologia, né? Um curso que está muito bem estruturado. E é um curso que, particularmente falando, eu faço questão de levar isso que a gente estava conversando agora, que nós estamos conversando agora. Eu sempre falo para eles, né? De nada adianta você ter todas as técnicas da psicologia se você não se redefine como uma pessoa melhor todo dia, né? Você pode ser o que você for, você pode saber tudo da psicanálise, você pode saber tudo de todas as teorias, mas e você? Como é que você é? Como é que você faz com você? Professor, nesse meu último minuto que eu tenho com você, talvez pessoas estão nos assistindo e até pensaram, eu poderia fazer esse curso, eu gostaria de fazer esse curso, mas só encontraram as barreiras. O que você diria para essa pessoa? Hoje é muito fácil fazer qualquer curso superior, né? E em qualquer instituição, inclusive na nossa. Que ela, primeiro, que ela acredite que ela vai fazer, né? Entrando na área da fé, né? A fé me move. Então, o que eu vou fazer, e eu vou encontrar barreiras. Nada que não tem barreira presta. Tem que ter barreira. Tem que ter. Tem que ter. Aí você, né, esse negócio é bom. Tudo que é fácil demais, não queira, não. Mas vai lá na faculdade, senta. Hoje tem um problema muito sério, que é o problema financeiro. Conversa, negocia. E vá lá fazer um excelente curso, que é o nosso curso de psicologia. Não está difícil, isso, né? É excelente mesmo. Pois é. Professor, eu quero te agradecer e quero deixar um convite aberto para que você possa voltar, para que nós possamos falar sobre crises e que nós possamos falar o que o cidadão pode fazer para ser melhor com ele mesmo. Obrigado, pastora. Para mim, como eu falei, é um privilégio estar aqui e, com certeza, o teu programa é um diferencial na nossa cidade. Parabéns por ele. Obrigada. Gente, eu quero agradecer a Deus por essa manhã, por esse dia que nós já estamos iniciando, que Deus te abençoe, que você realmente diga, esse é o dia que Deus está me dando, que faça a diferença nele e que você se torne assim uma pessoa muito mais feliz. Esse é o nosso desejo. Amanhã nós estamos de volta, pode ter certeza, com o programa, com o projeto Amigos da Cidade. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.